eu sou Vanessa Martina Silva e esse é o Giro da Diálogos, um resumão de tudo que bombou nesta semana. E aí, prontos para mais um Giro de 2021? A gente não poderia começar este programa de outra maneira que não nos solidarizando pela morte de 400 mil pessoas. Esse triste recorde ao qual chegamos é culpa inconteste do governo federal. Então, faremos aqui alguns segundos de silêncio em solidariedade às famílias, amigos, colegas destes cidadãos brasileiros. Sem vacinas no país, a saída para esse pesadelo em que vivemos parece ser mesmo responsabilizar o governo Bolsonaro e seus ministros da falta de saúde, para não dizer aí da morte, né? Por isso, estamos acompanhando atentamente a CPI da pandemia. Só que cabe aqui um parênteses sobre qual o melhor termo para nos referirmos a esse trabalho parlamentar. O que vocês acham melhor? CPI da pandemia, CPI da Covid ou CPI do genocídio? Comentem aqui embaixo que eu quero ver a opinião de vocês. Eu vou adotar aqui CPI do genocídio, porque na minha opinião é disso que se trata, né? Nesta semana, o noticiário brasileiro foi dominado, ou deveria ter sido, pela CPI do genocídio. Depois de toda uma novela para saber se Renan Calheiros poderia ou não ser o relator da comissão, pode-se dizer que o governo já começou a ir perdendo feio a disputa política. Ou perdendo bonito, né? Depende do ponto de vista. Fala aí, Renan. Não somos discípulos nem de Deltan Dallagnol, nem de Sérgio Moro. Não arquitetaremos teses sem provas ou PowerPoints contra quem quer que seja. Não desenharemos o alvo para depois disparar a flecha. Não reeditaremos a República do Galeão. Agindo com imparcialidade, a partir de decisões coletivas, sem comichões monocráticos, ninguém arguirá nenhum tipo de suspeição no futuro desse trabalho. Na avaliação do nosso colunista, Cláudio de Mauro, os governistas sabem que essa CPI é fatal. E há motivos suficientes para o impeachment do presidente da República e a criminalização de alguns de seus auxiliares. Veja se não é para se indignar. Segundo informações oficiais, o governo Bolsonaro rejeitou 11 ofertas de fornecimento de vacinas. Agora, não é de se estranhar que as estratégias do governo para fazer frente à investigação sejam no mínimo reprováveis, né? Nesta semana, senadores independentes ou de oposição ao governo Bolsonaro que integram a CPI foram alvos de ataques virtuais. Ao que tudo indica, a ação foi orquestrada pelo Gabinete do Ódio e demais milícias digitais ligadas ao bolsonarismo. Em artigo, o ex-ministro petista Tarso Genro questiona quais são os limites das instituições brasileiras. Não é pra menos, né? Lembram que Bolsonaro, em uma viagem a Manaus, fez piada com os CPFs cancelados, né? É nojento. E vale muito a pena ler esse texto aqui, ó. Eu tô com você, Tarso. Também quero saber se somos um rebanho escravizado pelo mito. E vocês, o que vocês acham? Bom, talvez você já tenha visto essa frase aí da vinheta por aí na internet. E é importante nos mobilizarmos em torno dessa pauta. Imagina que em pleno 2021, um homem foi torturado. Eu sei que isso ocorre diariamente nos presídios do país com pessoas negras. Mas o que chama atenção aqui é a motivação descaradamente política, saca só. O texto de Renato Rovai, publicado originalmente na Fórum, diz que enquanto Pilha estava praticamente desmaiado, o agente que o agredia perguntava se ele não tinha vergonha de ser um vagabundo petista. E dizia que Bolsonaro tinha vindo para que gente como ele tomasse vergonha na cara. O tema que nos interessa muito aqui na Diálogos do Sul é a questão militar. Nosso editor e articulista, Paulo Canabrava Filho, está se debruçando ativamente sobre o tema e tem nos trazido conteúdos sim, muito interessantes. Nessa semana, ele apontou como os militares têm se articulado desde a proclamação da República com golpes e mais golpes. Vou citar só um trechinho aqui, ó, abre aspas. Floriano Peixoto governou em permanente estado de sítio. Inspirou uma geração que nas décadas de 1920 e 30
protagonizou a Revolta dos Tenentes, que desembocou na Revolução de Outubro de 1930. Esta, por sua vez, inspirou a geração que protagonizou o golpe de 1º de abril de 64. E da saída das entranhas desta, nasceu a geração que, desde 1980, conspirou para chegar ao poder em 18. Uou! Talvez vocês se perguntem, ah, tá, mas onde são formadas aí essas elites militares? Tcharam! A gente tem esse vídeo aqui para esclarecer justamente a sua dúvida. A semana no país norte-americano começou quente. Apesar das ressalvas que podemos ter e temos contra ele, Biden mandou bem ao reconhecer a matança de 1,5 milhão de armênios como genocídio. Foi a primeira vez que um presidente dos Estados Unidos fez isso. Quem não ficou nada feliz foi a Turquia. O chanceler do país repudiou a declaração, chamou a medida de oportunista e populista. Eita! Entrando na temática econômica, é interessante observar como a imprensa vem tratando o plano econômico de Biden, que quer injetar aí 2 trilhões e 300 mil dólares na economia. Canabrava analisa que isso aí não é novidade. Trump já tinha gastado 3 trilhões. A diferença é que Biden quer estimular a produção. Aí fica a pergunta, trata-se do fim do neoliberalismo? No, God! É uma estratégia para salvar a economia e o próprio capitalismo, na verdade. Agora, tudo isso pode ser um tiro no pé, porque Biden está mirando e atirando pesado contra a Rússia e China para tentar atrasar aí o desenvolvimento dos adversários. Então, acompanharemos todos os episódios e voltaremos com mais informações sobre essa treta de gigantes. Bom, sobre o mesmo tema, é interessante observar a relação entre o Consenso de Washington e a crise de vacinação no Brasil. Só para lembrar, o Consenso de Washington foi justamente o que deu o tom do neoliberalismo na América Latina. Então, o que Biden está fazendo é o bom e velho faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. E sabe quem está seguindo direitinho, mestre? Essa semana foi agitada, muito agitada. Tivemos também as repercussões da cúpula de líderes sobre combate às mudanças climáticas. Sem novidades, dizer que Bolsonaro foi lá fazer a gente passar vergonha, né? A nossa colaboradora, Amira El Khalili, foi certeira ao trazer para o centro do debate a campanha Que Paguem, que é articulada por setores da sociedade civil de 68 países e conta com mais de 200 mil assinaturas. O objetivo é fazer as grandes corporações arcarem com os danos ambientais. O manifesto diz, abre aspas, devemos seguir unindo forças para fazer com que esses grandes contaminadores sejam sancionados e paguem pela crise climática, que paguem pelos danos e pelas perdas, pelas reparações, por soluções reais, por uma transição justa. É isso aí. Hoje vamos começar com o país que tem sido aqui o centro das nossas atenções, o Peru. Antes de mais nada, queremos destacar que para entender o que está rolando nas eleições peruanas, é preciso começar com este fato aqui, ó. Entre os anos de 1996 e 2000, estima-se que mais de 350 mil mulheres tenham sido esterilizadas à força no país, e 22 mil homens tiveram que fazer vasectomia. E quem era o governo na época? Adivinha? O ditador Alberto Fujimori. E não é coincidência que tenhamos no segundo turno uma candidata com o mesmo sobrenome, Keiko Fujimori. Vamos falar um pouco mais sobre essa eleição aí um pouco mais pra frente, mas o que nós já sabemos é que essas vítimas não terão reparação sob um possível governo neoliberal de Keiko. Então corre lá para conferir essa reportagem exclusiva na Diálogos do Sul. Uma das velhas e quase sempre eficazes técnicas de manipulação, a direita peruana tenta convencer o povo a evitar o mal do comunismo. É que o candidato opositor a Keiko é um líder sindical. Gustavo Espinosa, nosso colaborador em Lima, lembra do seguinte: Cuba, um país que reivindica o comunismo, tem a melhor educação da América Latina, tem a melhor política de saúde do nosso continente e muito em breve será o primeiro país latino-americano a ter sua própria vacina. Outro colaborador de Lima, Jorge Rendon, observa que técnicas de manipulação da opinião pública estão a todo vapor contra Castillo.
Eu gosto porque ele não chama de fake news, né? Mas da velha fofoca que vai se espalhando sem que ninguém saiba aí por onde começou, como surgiu. Isso, obviamente, com o apoio das classes dominantes e dos setores empresariais, que jogam pesado para ver Keiko no Palácio de Pizarro. Já que o tema é manipulação, a ilha caribenha não deixou por menos e resolveu rebater de frente um editorial do jornal Folha de São Paulo. De acordo com o embaixador cubano Rolando Gomes, encarregado de negócios no Brasil, o texto do jornal é uma calúnia. Ele argumenta que o sistema político de seu país goza de ampla participação popular em todo o seu processo, ele critica o bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos e destaca aí conquistas da Revolução como o sistema de saúde no país. E ainda sobre a ilha, saíram novos documentos desclassificados do governo dos Estados Unidos. Desta vez, o que esses materiais comprovam é que o primeiro intento da CIA para acabar com a Revolução Cubana tinha como foco o assassinato do líder guerrilheiro e ex-presidente Raul Castro em um suposto acidente aéreo. O executor da ação teria recebido aí $10 mil, que era muito dinheiro na época. Ainda é, né? Ao sul da nossa América, a Colômbia inspira. Contra a reforma tributária anunciada pelo presidente Iván Duque, colombianos realizaram uma greve geral no país na última quarta-feira. Pesquisa de opinião realizada pela empresa Detexco apontou que 73% da população apoia a paralisação. Nossa audiência adora metais preciosos. Inshallah. 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 A matéria mais lida desta semana é do nosso colaborador Carlos Russo Júnior. Ele relembra a campanha Doe Ouro para o Bem do Brasil. Então, gente, eu não conhecia isso e eu fiquei assim, tipo, passada. Vejam, a estimativa é de que foram arrecadados $30 milhões com 4 mil quilos de ouro. Se vocês estiverem se perguntando como eu estava, onde esse dinheiro foi parar, a resposta é... ninguém sabe ao certo, mas há fortes evidências de que estão, sabe onde? Ah, vai ter que correr lá na matéria para descobrir. Por hoje é só! Galera, os médicos alertam que mesmo em locais abertos, como parques, é preciso usar máscaras e evitar aglomerações. Sejamos responsáveis. Nosso happy hour só pode ser virtual. Contexto excepcionalmente escrito por esta que vos fala, bem como a edição e a apresentação da mesma, e com suporte de Jorge Guariento, ficamos por aqui. Esta produção só é possível porque você acredita em nosso trabalho e apoia o nosso projeto. Muito obrigada e até a próxima semana. Se cuidem, cuidem dos seus.